O demônio sempre foi enganado por Deus. Você sabia que o demônio, Satanás, a serpente maldita, sempre foi enganada por Deus? No começo da criação, Deus criou o paraíso e nele colocou tudo que o homem pudesse desfrutar e sobreviver, como os peixes que tem no mar e nos rios, os animais, com a alimentação que a terra oferece, os pássaros, os frutos que dão nas árvores e o homem com o alimento especial a escolher. Então do pó ele fez o homem, juntou a terra e formou o homem à semelhança de Deus, e soprou sobre ele a vida, que é o Espírito dado por Deus, a alma pura, que poderia viver eternamente. Mas Deus viu que o homem sozinho não poderia produzir. Ele precisava de uma fêmea. Dele, então, Deus fez a mulher e os colocou no lugar mais lindo do seu jardim, chamado Éden. No centro do paraíso desse jardim, que Deus tinha criado, ele colocou a árvore da vida e pediu que não tocassem nessa árvore, porque ali estava o sinal do poder de Deus. Mas, antes de Deus ter criado o primeiro homem, Adão e Eva, e posto no paraíso, ele tinha feito uma reunião no céu com toda a corte celeste, e Deus disse que no futuro haveria o presépio e a Virgem Maria. Mas o Lúcifer, que era um anjo de luz, um belíssimo anjo, ficou com ciúme e por orgulho pecou e acabou sendo expulso do céu. Orgulhoso, ele decidiu que queria construir seu trono acima de Deus e convenceu cerca de 1/3 dos anjos a apoiá-lo. São Miguel Arcanjo aparece com uma lança, uma espada flamejante e um escudo com a frase "Quis ut Deus", quem como Deus? São Miguel teria perguntado isso diretamente a Lúcifer, que se achava igual ou superior ao Todo-Poderoso. Foi assim que ficou o seu nome, Micael-El, Miguel, o lutador infatigável e invencível. Então o Lúcifer, o diabo, foi expulso do céu pelo arcanjo São Miguel, e foi precipitado e caiu aqui na terra, junto com ele, 1/3 dos anjos que o apoiaram. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e Caim. O diabo prometeu vingança contra Deus e fez o Caim matar seu irmão Abel. Depois, Caim casou com uma moça da família dos anjos rebeldes que foram expulsos do céu junto com Lúcifer. A terra foi se povoando de habitantes. O diabo, com seu exército de demônios, já estava aqui na terra. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o demônio, Satanás, sempre foi enganado por Deus. Ele sabia que o Filho de Deus iria nascer para nos resgatar do pecado pela desobediência de Adão e Eva. Ele, o Satanás, pensava que o Filho de Deus iria nascer em um palácio, mas ele foi enganado, porque o Filho de Deus nasceu em uma estrebaria, manjedoura. Mais uma vez o Satanás foi enganado. Quando Nossa Senhora e São José levaram o menino Jesus para fazer a circuncisão, que era algo como o batismo entre os judeus, Satanás ficou pensando: este menino é uma criança igual às outras, não deve ser o Filho de Deus. Mas, mesmo assim, o diabo fez o Herodes mandar matar em Belém e em seu território todos os meninos de 2 anos para baixo. Mais uma vez foi enganado. Mas quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, o inimigo ficou em parafuso. Ele pensava consigo: se esse homem fosse realmente o Filho de Deus, não deveria ser batizado. Mais uma vez Satanás foi enganado. Maria Santíssima, com autoridade, ordenou aos demônios a não fugirem e seguissem a Cristo até o Calvário. Ela os obrigou a subirem ao Calvário e ficarem em torno da cruz. Ordenou-lhes que permanecessem imóveis até o fim dos sublimes mistérios que ali se operavam:
para o bem dos homens e ruína dos demônios. Assim mesmo, os demônios insultavam Jesus na cruz, dizendo: Tu separaste muitas famílias, andaste com uma prostituta que era Maria Madalena. Só depois que Jesus ressuscitou e desceu aos infernos, os demônios tremeram e acreditaram que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus. Vejam, o demônio sempre foi enganado por Deus, porque ele é o macaco de Deus. Mas ele sempre persegue os filhos de Deus. Vamos meditar essas passagens da Sagrada Escritura. Ao transportarem a Arca da Aliança, quando chegavam à eira de Quidom, Oza estendeu a mão para sustentar a Arca de Deus, porque os bois, tropeçando, a tinham feito inclinar. A ira do Senhor se inflamou contra Oza e o feriu, porque estendera a sua mão para a arca. E Oza morreu ali mesmo diante de Deus. 1 Crônicas 13, 9 e 10. A arca era tão sagrada que não poderia ser tocada. Antes da reforma da Igreja no Concílio Vaticano II, a Santa Hóstia, depois de consagrada, que é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, só poderia ser tocada pelas mãos consagradas dos padres e bispos. Agora eu quero que vocês entendam e prestem muita atenção. Deus, quando criou o paraíso, ele colocou a árvore da vida e pediu para não tocarem nessa árvore. O inimigo induziu a Eva e ela desobedeceu e tocou na árvore. Veio o pecado da desobediência. Ao transportar a Arca da Aliança, Oza tocou com a mão e Deus se inflamou e Oza morreu ali mesmo. Sabemos que durante 2000 anos, todos os santos e os fiéis recebiam a Santa Hóstia na boca e de joelhos, e só os sacerdotes e bispos poderiam tocar na Santa Hóstia. Mas veio o inimigo e fez os padres e bispos mudarem o sistema depois do Segundo Concílio Vaticano, onde hoje, na maioria das igrejas, os fiéis tocam com suas próprias mãos na Santa Hóstia. Um erro gravíssimo, quanto ao do Oza que tocou na Arca da Aliança e morreu fulminado pela ira de Deus. Por isso, Deus nos enviou o profeta Pedro II de Santa Catarina, que através dele as pessoas estão percebendo a gravidade do grande sacrilégio que vinham cometendo. Olhem e meditem a importância deste profeta no meio de nós, nestes tempos tão confusos que estamos vivendo. Vejamos o que diz a Sagrada Escritura. Moisés, sem dúvida, disse: Portanto, o Senhor, vosso Deus, vos suscitará um profeta dentre os vossos irmãos, semelhante a mim. A este profeta ouvireis em tudo o que ele vos disser. E isto acontecerá: toda alma que não ouvir aquele profeta será exterminada do meio do povo. Atos dos Apóstolos 3, 22, 23. Deus deu 3 grandes sinais a este profeta: a assinatura do próprio Criador num pequeno pé de árvore, a sagrada face estampada pelos anjos e um grande livro, a Palavra Viva de Deus, com 4.708 mensagens. Os homens que comandam a igreja, os padres e bispos, não aceitam esse profeta, por ele ser um homem muito simples e sem estudo. Mas São Pedro, o primeiro papa da igreja, também era um pescador, um homem quase sem estudo. Inimigo está sendo enganado novamente, porque somente as pessoas simples e humildes reconhecem o chamado de Deus. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. São Mateus 11, 25. Glória a vós, Senhor, Rei do Universo, Pai da criação. Glorifica-me, Senhor, junto com aqueles que já glorificastes. Concedei-me um lugar junto a vós.
Reconheço que sou pecador, mas se for da vossa vontade, a minha alma estará junto também com todos aqueles que vos serviram nesta terra. Por isso, Pai de misericórdia, lembrai-vos de mim e de minha família na hora da escolha. Amém.